Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez sobre a sua vida nesse dia de hoje. Amém, amado? Irmãos, conversando com algumas pessoas sobre reino de Deus e experiências pessoais com Cristo, me fez refletir sobre algo e entendi que Deus, apesar da sua plenitude, Ele é um Deus de 5 níveis. Todos com início e fim, exceto o 5º nível. O texto que o Senhor me fez meditar é o texto de Ezequiel 47, versos 3 a 5, que diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Irmãos, esse texto de Ezequiel 47, dos versos de 1 a 12, é um texto muito rico que traz muitas informações, muitos símbolos que na verdade não teria como a gente aprofundar ou entrar em tudo isso aqui agora, devido ao nosso tempo. Mas quando lemos esse texto a partir do verso 1, Ezequiel tem uma visão onde alguns utensílios como a bacia e o mar de bronze foram substituídas por um rio vivificante, que foi a visão que ele teve. E caso você tenha alguma curiosidade para entender um pouco mais sobre essa visão também de Ezequiel, tenho aqui 2 referências que pode te auxiliar do que se trata, ou do que está falando nesse rio que Ezequiel vê, que é Apocalipse 22, versos 1 e 2, e também o Salmo 46, versos 4 e 5. Mas, de acordo com o texto que nós lemos, esta foi a visão que Ezequiel teve, o rio de Deus que sai do seu trono. Na visão de Ezequiel, esse rio ele tem 4 níveis, mas que para mim eu entendo que ainda existe um nível anterior aos níveis de Deus. Então, qual é o primeiro nível para mim e para você? É o nível da margem. Se você observar no texto, no verso 3, Ezequiel está às margens, vendo o homem, que na verdade é um anjo, com um cordel de medir e mediu 1000 côvados, que é equivalente a aproximadamente 500 metros. E o que Deus ministrou no meu coração, amados? Que em qualquer lugar que eu ou você pisar na margem do rio, onde tem terra firme, nos desfrutaremos do que está em terra firme. Então eu e você podemos andar para qualquer direção, para frente, para trás, para o lado, que onde houver terra seca, nós estaremos desfrutando dela. Mas aí vem o segundo nível, que é da margem para dentro do rio, onde as águas só conseguem molhar os nossos tornozelos, ou seja, cobrir apenas os nossos pés. Então agora eu e você podemos beber água, tomar banho, se refrescar, com uma certa dificuldade, mas podemos, concorda? E por onde andarmos dentro desse nível, estaremos sempre com a água nos tornozelos e desfrutando do que existe ali. Mas se nós olharmos a mais ou menos 500 metros para o outro lado da margem do rio, terá uma plaquinha dizendo: atenção, nível 3. E então vem o nível 3. E às vezes eu e você estamos ali, no limite da plaquinha, mas podemos observar que após aquela plaquinha, as águas deste rio agora dão nos joelhos. E talvez nós ainda não entramos nesse nível, estamos apenas observando ele. Então vemos alguns peixinhos ou algum outro tipo de animal, vegetação daquela quantidade de água, ou coisas que vivem nessa profundidade de água. Quando tomamos a decisão e entramos nesse nível, então agora já existem outras coisas e recursos que podemos usufruir dentro desse nível. Então, irmãos, agora que nós estamos no nível 3, andando e desfrutando com tudo que nele tem, chegamos novamente na plaquinha do nível 4. E ali nós observamos o nível 4. As águas são mais caudulosas, nós
já temos certa dificuldade de ver as pedras no fundo, mas observamos que ali existem peixes maiores. Agora eu posso pescar para comer, agora eu já posso usar um barco de pequeno porte. Já não faço praticamente nenhum esforço para me refrescar, tomar banho, porque as águas já estão nos lombos, ou seja, praticamente o dobro ou um pouco mais das águas dos joelhos. Neste nível já é bom ter alguma experiência com água, não é verdade? Saber nadar, mas ainda está confortável para nós. Por fim, amados, quando estamos no nível 4, ainda avistamos uma última plaquinha, que nela está escrito: atenção, muito cuidado, águas profundas. Então, diante desta placa, novamente podemos observar o nível 5, que é o último nível. Nele, obrigatoriamente, devemos saber nadar muito bem, não se pode medir uma profundidade. Ali é exatamente o leito do rio. Em compensação, neste nível, podemos usar grandes embarcações, como navios de grande porte. Posso não só pescar grandes peixes para comer, como também viver da pesca se eu quiser, porque a quantidade de peixes e espécies diferentes são incontáveis. E também ali nós podemos usar todos os tipos de utensílios de pesca. Só dependerá da quantidade de peixes que nós queremos pescar. Irmãos, o que eu quero trazer ao seu coração aqui para você pensar e refletir é que a visão de Ezequiel é algo espiritual. E tudo isso que eu disse anteriormente a você também é. O que o texto de Ezequiel está dizendo é que Deus é este rio e é também a margem dele, ou seja, o nível 1 que nós falamos anteriormente. E será sempre, nossa, amados, a curiosidade e a decisão de sair do nível em que nós estamos e ir para níveis posteriores ou retornar a níveis anteriores em Deus. Deus de maneira alguma irá te forçar a mudar de nível. Jamais ele irá te empurrar de um nível para outro, mas sempre que eu e você tomarmos esta decisão de passar de um nível para outro, ele estará ao nosso lado. Na verdade, ele não estará ao nosso lado. Nós é que estaremos um nível a mais dentro dele. Então, amados, com Deus eu entendi que é assim. Eu posso sempre ver os benefícios do nível seguinte, mas não posso usufruir deles se eu não for lá. Entende? Quando mudamos de nível, é algo novo, talvez intimidador, apreensível, mas que logo nós adaptamos, como no nosso trabalho, em nossos estudos, em nosso ministério, em nossos relacionamentos, não é verdade, amados? Qual é o meu incentivo para você hoje? Que você não paralise, não se intimide ou tenha medo diante da plaquinha que está diante de você. Certamente você não está vendo, mas Deus está atrás de cada uma dessas plaquinhas dizendo a mim e a você: venha, não tenha medo, pode vir. Nunca, amado, olhe para os níveis anteriores e deseje voltar para eles. Peça forças a Deus para ir sempre ao próximo nível e você verá que coisas grandiosas teria perdido ou não experienciado caso tivesse voltado para os níveis anteriores. E apesar de às vezes o medo querer nos paralisar, 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, meu amado, não fique só imaginando como seria o próximo nível. Saia do campo da imaginação e vá para o campo da realidade com Deus. Como eu disse, ele está em todos os 5 níveis, mas o nível 5 Deus ainda não colocou fim. Todos os dias, sem falhar, existe uma atualização nova para este nível. E eu também entendi que este nível nunca acaba, nem mesmo lá no céu, porque o céu é eterno, assim como o nosso Deus é. Amém? Enfim, meu amado, eu gostaria de finalizar esse áudio te fazendo a seguinte pergunta: qual o nível você acha que está vivendo hoje em Deus? Então é isso, meu amado. Só reflita em que nível você está e reflita também sobre cada um desses níveis, que a gente pode usufruir somente aquilo que a gente está vivendo em Deus naquele momento, mas que Deus, ele sempre tem algo mais, sempre tem um nível a mais, sempre tem uma experiência a mais, sempre tem uma bênção a mais, sempre tem algo melhor e maior para cada um de nós. Basta só que tomemos essa decisão de
conhecê-lo mais, entrar um nível a mais nele. Amém? Amados, se esse áudio agregou algum conhecimento para você, te despertou de alguma forma, compartilhe esse áudio, esse vídeo com alguém que você goste, que você ame. Se inscreva no canal, deixe aí o seu pedido de oração, o seu comentário nos comentários abaixo. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça, a paz, o amor, as consolações do nosso Espírito Santo possa te dar nesse dia de hoje toda a força, todo o vigor, todo o entendimento para que você possa alcançar o próximo nível em Deus na sua vida sem medo, sem receio, mas com todo o temor nele, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.